Olá, pessoal. Na nossa revisão de hoje, a gente vai falar de regionalização mundial. E vamos falar, dentro desse tema de regionalização mundial, da divisão geográfica e histórica do mundo. Um assunto muito importante e espero que você aprenda bastante hoje. Bom, antes a gente vai relembrar o que é região e o que é regionalizar. Então, quando eu tenho aqui dividindo o espaço geográfico mundial, essa palavra dividindo é o mesmo que regionalizando o espaço geográfico mundial. Ou quando eu falo regionalizar, eu estou falando de uma divisão do espaço geográfico, ok? Então, dessa forma eu tenho regionalizar é uma ação, é dividir o espaço em regiões, e já a região é uma parte do espaço que possui traços ou que tem características em comum. Então, dentro do espaço geográfico mundial, eu tenho áreas que têm características parecidas, em comuns. Pode ser ela cultural, pode ser ela física, pode ser ela econômica. Então, essas características vão fazer com que essas áreas tenham algo em comum e façam parte de uma única região. Então, dessa forma, esses aspectos ou características, esses traços em comum, vão levar para vários tipos de regionalizações, ok? E hoje a gente vai ver a regionalização geográfica e histórica. É importante também entender a origem desses continentes. Então, existem teorias que nos ensinam, que nos mostram como foi o surgimento desses continentes, tudo bem? Então, existe a teoria da deriva continental, onde houve uma evolução natural geológica do planeta, e com a divisão da superfície terrestre em várias partes líquidas e sólidas, tá? Então, essa teoria diz que há 200 milhões de anos atrás existia um único continente, uma única massa continental, chamado Pangeia, ok? E a partir do Pangeia, pelo movimento das placas, pelo movimento dessas massas continentais, eles foram se afastando durante esse tempo geológico até chegar nessa configuração atual de continente que nós conhecemos hoje e que nós vamos estar estudando nesse resumo, ok? Então, a teoria da deriva continental, ela fala de uma lenta movimentação dos continentes e das placas tectônicas, tá? Então, desde o Pangeia até os dias de hoje. Então, segundo aí essa teoria, até hoje, esses continentes eles estão se afastando, eles estão se movimentando, ok? É claro que terão outros resumos, outras aulas que a gente vai estar falando mais especificamente sobre isso, sobre essa teoria, tanto da teoria da tectônica de placas, como da teoria da deriva continental, ok? Bom, a gente vai falar da divisão histórica dos continentes agora, ou seja, das massas continentais. Hoje, existem 4 tipos de massas continentais. Existem os continentes que estão agrupados em massas continentais. Daqui a pouco a gente vai falar dos continentes, que é uma divisão geográfica, tá? Baseada um pouco ali na cultura. Essa aqui é uma divisão baseada na questão histórica, né? Da evolução histórica, tanto do povoamento como no surgimento das sociedades dentro desses continentes. Então, dentro desse contexto das massas continentais, a gente tem o Velho Mundo, a gente tem o Novo Mundo, que é a América, a gente tem o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, e a gente tem o continente Antártico. Eu vou explicar por que essas nomenclaturas, tá? Pessoal, isso não tem nada a ver com a idade geológica dessas terras, não tem nada a ver com relevo, ok? Um relevo é mais antigo que o outro. Não. Todas as massas continentais, elas surgiram praticamente, lembra ali da teoria da deriva continental, surgiram de um mesmo continente, surgiram no mesmo período. Então, não tem nada a ver com a idade geológica desses continentes. Isso está ligado mais com a evolução histórica de povoamento, tá? Né, desse contexto civilizatório, e muito num contexto europeu. Então, eu coloquei aqui as massas continentais. Com base em critérios históricos, os continentes são divididos por massas continentais, e de acordo com o processo de expansão europeia pelo mundo. Então, nesse contexto, a gente tem o Velho Mundo, e quando a gente fala em Velho Mundo, não é que essas terras são mais antigas, surgiram primeiro geologicamente, não tem nada a ver com o contexto geológico, mais uma vez explicando isso para você. Isso está ligado com a evolução histórica das civilizações, dos povos que viviam aí, tá bom? Isso é muito uma concepção do europeu, mais uma vez falando para você, tá? Então, olha só, pensa comigo, antes das grandes navegações, da expansão do comércio, antes do descobrimento da América, da Oceania, da Antártica, o que existia era o Velho Mundo, era a Europa, a Ásia, que antigamente era chamada de Eurásia, e a África, mais especificamente ali o norte da África, e aos poucos a África toda foi sendo
foi sendo colonizada, foi sendo explorada mais especificamente. E isso ficou mais evidente depois da descoberta da América pelo Cristóvão Colombo. Aliás, só para explicar um pouco para você, o Cristóvão Colombo, na verdade, morreu pensando que tinha chegado na Ásia, tá? Porque o propósito dele era buscar uma nova rota para a Ásia. Ele encontra essa terra aí e ele pensa que é alguma parte ali da Ásia, alguma parte ali da China. Tá? Então, ele faz várias expedições para ir, só que quem vai, de fato, perceber que não se trata da Ásia, mas de uma nova terra, de um novo espaço, de um espaço que foi recém-descoberto, que já tinha uma civilização, foi o Américo Vespucci. Daí que foi em homenagem ao Américo Vespucci que levou esse nome América. Mas antes de ter esse nome América, essas terras eram chamadas de Novo Mundo. Por quê? Porque já existia o Velho Mundo, que era a Europa, então agora tinha o Novo Mundo. Ok? Então, o Novo Mundo foi um nome dado pelo europeu para a América. E por que essa nomenclatura mundo? Tanto o Colombo teve contato com nativos, estamos também o Américo Vespucci, já tinham civilizações, povos vivendo aí, inclusive eles já dominavam muitas técnicas astronômicas, matemáticas, de agricultura. Então, essas áreas, como tinha já um povo vivendo aí, eles chamaram de um novo mundo. Nós descobrimos um novo mundo. Isso no século XV. O tempo passa e lá no século XVIII, o James Cook, ele vai, então, o inglês, o navegador James Cook, ele vai descobrir a Austrália, ele vai fazer umas viagens, umas expedições em nome da coroa inglesa, e ele vai, então, encontrar a Austrália. E como ele viu que essa terra ficava bastante ao sul, essa palavra sul significa austral, né? Austral, sul. Então, ele colocou o nome dessa terra de Austrália. E, a partir da Austrália, toda a Oceania foi colonizada. Quando James Cook chega aí, mais especificamente em 21 de agosto de 1770, no século XVIII, ele também encontra povos vivendo aí, uma civilização vivendo aí, tá? Que são os aborígenes, né? Os nativos australianos, tanto da Austrália como da Nova Zelândia e dessas inúmeras ilhas que tem na Oceania. Então, ele encontrou já pessoas vivendo aí. Então, como já tinha o Velho Mundo, o Novo Mundo, ele também batizou de Novíssimo Mundo. Encontramos um novíssimo mundo agora conquistado para a Inglaterra. Tá? E já no século XIX, russos, franceses, ingleses, eles foram colonizando, eles foram aos poucos descobrindo uma nova terra, tá? Não existe assim uma data específica de descoberta da Antártica. Isso foi uma descoberta progressiva de várias nações, especificamente de russos, franceses e ingleses, tá? E depois de vários outros países europeus. Então, nesse contexto aí de Antártica, não foi chamada de mundo, porque não foi encontrado lá na Antártica nenhuma civilização, nenhum povo vivendo, mas uma terra inóspita e muito parecida com o Ártico. Então, dessa forma, eles batizaram de anti-ártico, tá? O Ártico no norte, do outro lado do Ártico, o anti-ártico. Então, fica aí esse nome Antártico, significa anti-ártico. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai falar dos continentes em si, que é a divisão regional do mundo, né, nessas grandes regiões chamadas continentes, mas pelo contexto geográfico, tá? Do geográfico, cultural, do agrupamento cultural. Tudo bem? Então, vamos lá. O que são continentes? É uma grande extensão de terras emersas, tá? Que estão, né, rodeadas por águas, emersas, limitadas por águas de mares e oceanos, tá? Então, existem 6 continentes, pessoal: América, Europa, Ásia, Antártica, África, Oceania. Desses 6 continentes, 5 são urbanizados, são habitados, e um não é, e no caso da Antártica, a Antártica, que a gente vai estar tratando em outro vídeo, e existem materiais no canal falando sobre isso. A Antártica é regido por um tratado, que é o Tratado da Antártida, que não pode ser povoada, não pode ser explorada, só pode ser explorada cientificamente, a Antártica, por causa do Tratado da Antártica, ok? Então, aí a gente tem aqui um mapa mostrando a localização geográfica de cada um desses continentes. Observe que na massa continental do Velho Mundo, nós temos o continente europeu, a Ásia e a África. Observe aí
que a Europa e a Ásia fazem parte de uma única massa, de um único, vamos dizer assim, de um único continente, tá? Mas que Ásia e Europa, eles são continentes diferentes porque tem um contexto histórico diferente, tá? Existem culturas diferentes vivendo nesse contexto. Então, na Ásia é mais a cultura oriental, né? E na Europa é mais a cultura ocidental, tá? Então, aqui na Rússia, a Rússia tem uma parte europeia e tem uma parte asiática. Então, existe um divisor aqui, que são os montes Urais na Rússia, que divide o lado asiático e o lado europeu. Então, Europa, Ásia, antiga Eurásia, e nós temos a África, dessa forma, o Velho Mundo. Então, 3 continentes no Velho Mundo. O Novo Mundo é a América, tá? E o Novíssimo Mundo é a Oceania, Austrália, Nova Zelândia e as ilhas aí, parte das ilhas que estão ao redor, principalmente as ilhas que estão mais a leste. E aqui, a massa continental da Antártica, o continente antártico. Bom, e agora só para esclarecer, a gente vai falar um pouco da diferença entre continente e ilha, já que continente é uma massa de terra imensa, né, que está rodeado por água, mas o conceito de ilha também é uma porção de terra rodeada por água, então não fala muito em tamanho. Então, por isso que há um tempo atrás, os geógrafos, estudiosos dessa área se reuniram para decidirem o que seria chamado de continente e o que seria de ilha. Então, eles levaram muito em consideração o tamanho das terras. Então, dessa forma, a gente tem, pelo tamanho dos territórios, a gente tem o menor continente é a Austrália, né? A Oceania. A Oceania também é chamada de continente australiano. Então, o menor continente é a Austrália. E a maior ilha é a Groenlândia, tá bom? Então, pelo esse tamanho. Então, a gente tem aqui todo o território do tamanho ou maior que a Austrália é um continente. E todo o território do tamanho ou menor que a Groenlândia é uma ilha, tudo bem? Então, só para esclarecer isso para você. Agora, existem outras divisões do mundo, inúmeras regionalizações, tá? Existem inúmeras divisões. Por exemplo, América do Norte, América Central, América do Sul, Australásia. Por exemplo, quando a gente pega o continente americano, ele tem várias divisões. Então, cada pedaço, porção continental dessa vai ter suas regionalizações específicas também. Por exemplo, na América, a gente tem América do Norte, América Central, América do Sul, né, pelo critério geográfico. Pelo critério histórico, a gente vai ter na própria América, América Latina, do México ao Sul, né? América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e Canadá, isso baseado na cultura e na história. A gente vai, por exemplo, para a Ásia, a gente já falou que a gente fala na Eurásia, né? Que é a Europa e a Ásia, a gente tem Micronésia, Polinésia, a gente na África tem inúmeras regionalizações, né? A gente tem a África subsaariana, África setentrional, ou seja, existem vários contextos de regionalização no mundo, e é claro que a gente vai estudar em outros vídeos que virão, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido, tá? Forte abraço, então, até o próximo vídeo.